Boa noite, Elisângela, boa noite, Pedro. Iniciando a nossa aula, a gente estava aqui de bate-papo e eu esqueci de gravar a aula, tá? Então, na última aula, antes da prova, eu havia passado duas palestras para vocês, né, que aconteceram da FACVEST, e eu me lembro que era dois temas, né, sobre sustentabilidade ambiental e econômica. Você não assistiu, Elisângela? Também não assistiu? Eu iniciei, professora, só o início, mas eu não consegui terminar em função de estudar para as provas. Tá. O Pedro, eu não me lembro, Pedro, você já tinha feito um comentário sobre as palestras? Ah, não, acho que não, porque a gente foi até o final da aula, né? Mas foi comentado um pouquinho, professora, das Foi? palestras. Foi, sim, porque a gente passou das 10 horas da noite, né? É que já tinha passado das 10, né? Mas a gente Ok. foi até umas 10, 15, mais ou menos. Aquele dia a gente ultrapassou a aula, né? Mas Sim, sim, a estavam gente foi boas as longe. palestras, né? Estavam com um enfoque diferente, né? Sim. Eu sou suspeita para dizer que estavam boas, mas eu achei que estava interessante. Não, era interessante, sim. A gente tem uma noção ampla de sustentabilidade, tanto na nossa região como no mundo, né? Deixa a gente mais crítico, né? É Sim, conhecimento. claro, com certeza. Deixa eu cancelar um pouquinho aqui. Aproveitando, Pedro, nessa questão que você falou, que deixa a gente mais crítico, essas questões assim, realmente, Pedro, deixa a gente, e Elisângela também, às vezes essas coisas fazem a gente sair um pouquinho daquilo que a gente está acostumado a sair, e como eu digo para vocês, a gente está tão acostumado a seguir sempre na mesma linha, que às vezes a gente leva um susto. Na semana passada, na outra semana, aliás, eu recebi um convite para fazer uma palestra sobre STEM engenharia. Eu pensei, meu Deus, o que é isso? Eu nunca tinha ouvido falar nisso, por Deus, eu nunca tinha ouvido falar. E daí eu estava com a minha professora de inglês e eu disse, mas como que eu vou aceitar isso? Eu não sei nem o que é isso. Ela disse, não, vamos pesquisar antes. Ela disse, né, não faça isso. Às vezes pode ser algo muito simples. Não era algo muito simples, não. Mas, assim, eu confesso para vocês que eu fiquei apaixonada pelo tema. Deixa eu ver aqui, era o envolvimento da ciência, da tecnologia, da engenharia e da matemática no engajamento nos negócios, né? No engajamento, enfim, do conhecimento. E eu fiquei apaixonada pelo tema. Ali na hora eu fiquei assustada, te confesso que eu fiquei bem assustada. Mas daí quando eu comecei a estudar, e a gente tem que estudar, eu tenho que estudar muito para fazer as palestras, né? O assunto foi tão cativante, tão bom, que eu não conseguia mais parar de pesquisar, era tudo muito importante, tudo muito importante. E assim, eu consegui expor a palestra de uma forma tão gratificante que eles ficaram mais ou menos 5 minutos elogiando a minha palestra, que eu fiquei com calor nas bochechas, aqui assim, fiquei encabulada, porque não podia ser verdade aquilo que eles estavam falando, sabe? E aí diz um professor que estava lá, ele disse assim que era a primeira vez que ele tinha ouvido um palestrante falar de um conteúdo tão forte, com começo, meio e fim, e com tanta profundidade no tema, né? E aí, no outro dia, tinha várias pessoas que estavam assistindo, professores que estavam assistindo, e me chamaram no Facebook, pedindo amizade, né? E queriam saber mais sobre o tema. Mas foi muito interessante isso. E era uma coisa que eu fiquei assustada na hora. Eu nunca tinha ouvido falar. E, na verdade, não é uma coisa de outro mundo, é porque eu não tinha ouvido falar. Daí eu pensei assim, meu Deus, em que mundo eu estou vivendo que eu nunca tinha ouvido falar disso, né?
E aí, não é uma coisa difícil, mas realmente não é uma coisa que as pessoas são acostumadas a falar. E é algo, assim, muito óbvio, mas foi muito gratificante aquilo. Então, às vezes, a gente tem que sair um pouco daquela caixinha, assim, que a gente é acostumado, e a gente, às vezes, poxa, pensa que é perder tempo, mas não é, a gente aprende muito, 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 muito mesmo. Tá? Foi só para fazer um comentário aí com vocês. Mas eu levei um susto quando eu comecei a estudar. Aí tinha um professor de matemática daí que me chamou, que era para ensinar ele como é que ele fazia para aplicar para os alunos dele daí, de matemática. Olha, eu tentando ensinar um professor de matemática, né? Eu me senti o máximo. Vocês estão conseguindo visualizar a minha tela? Pedro? Sim, professora. Pedro e Elisângela? Então, vocês também visualizaram o plano de contas de contabilidade rural que eu coloquei lá no arquivo para vocês, lá na sala virtual? Sim, eu dei uma olhada lá, professora. Oh, Jesus, Pedro, tu me deixa triste, Pedro. Tu me disse que deu uma olhada. A Elisângela disse que deu uma escutada na palestra. Ai, eu não acredito. Senhor. Eu fiquei triste agora. Tá? Mas então vamos lá, fazer o quê, né? Vamos lá. Então, nós temos a nossa contabilidade de pecuária também, né? Vamos ver o que entra na nossa pecuária. Então, nós temos, como vocês também já viram até agora, a contabilidade agrícola, a contabilidade de pecuária, no setor do agronegócio em si, ela é muito ampla. Ai, Pedro, antes que eu esqueça, Pedro, você se importaria de falar para uma professora de uma faculdade federal sobre a tua experiência que você teve com a tua atividade agrícola? Você disse um dia, antes que eu comece a aula, eu tinha até esquecido já, antes que comece a aula, você teve lá com a sua família, vocês plantaram o quê? Eu não conseguia me lembrar o que era que vocês tinham plantado. Sim, a gente tem uma área no caso, né? A gente plantava verdura, cebola, feijão, milho, cabotiá, alguma coisa de folhosas, repolho, couve, brócolis, menor quantidade daí, as folhosas. O carro-chefe era cebola e cabotiá. E hoje o que vocês plantam? Continua. Meu irmão que tá tocando agora o sítio com o meu pai. Continua sendo a cebola e a cabotiá. Porém, agora tem a cenoura também. Cenoura também virou uma alta produção agora que eles têm. Tá. E você se importaria de falar para ela, para os alunos dela, uma noite? Não, podemos conversar. Teria que montar uma apresentação, algo assim, ou algo Ela bem disse, formal? ela disse que não precisa, porque ela tem um projeto que ela está desenvolvendo, é lá no Nordeste, para pequenos produtores rurais, tá? E, então, Sim. não é para alunos, assim como vocês, é para pequenos produtores rurais, e como implantar, como vocês fizeram, assim, mais é um bate-papo mesmo. Eu posso conversar com ela, né, e se você, ela pediu que se você não se importasse de dar o teu contato, ela entraria em contato contigo, e ela falaria, te explicaria o que ela precisa, daí você conversa com ela. Se importa, Pedro? Não, bem tranquilo. Depois você me passa Posso colocar no chat ali o e-mail e o telefone? Pode, só eu preciso copiar, eu tenho medo de esquecer depois. Sim, eu já coloco ali. No e-mail também tu pode colocar? Tu tem meu e-mail? Posso me mandar no e-mail. Pedro, me fala teu WhatsApp ali que eu já anoto aqui. Sim, é 49. 49. Aquele 9 dígito. O 9, né? 8424. 8424. 76. 76. 53. Opa, 53. Então,
4998-4247-653. Isso. Pedro. Eu passo para ela, é a professora Viviane. Aham. Tá? Que daí depois ela conversa contigo. Ela pode falar contigo durante o dia ou não? Pode, bem tranquilo. Tá, então tá bom. Obrigada, Pedro. Obrigada, Sim. Elisângela. Oi? Desculpa interromper a aula ali, Elisângela, tá? É que eu precisava falar isso. Tá, então, como eu estava falando, Pedro e Elisângela, não sei se chegou mais alguém ali, nós temos no contexto da contabilidade agrícola várias atividades que elas são desde da foliose até um aras, né? Até a criação de bois aqui de grande porte, de aves, né, de ovinos, do que vocês possam imaginar. Então, nós temos algumas peculiaridades que lá a gente vai precisar dividir. Então, por isso que tem um plano de contas e dentro de cada atividade, como vocês viram, ela tem que ser separada bem direitinho por produção, né? Por isso que vocês teriam que olhar bem direito o plano de contas para vocês entenderem ele exatamente como tudo é feito, tá? Como é lançado o estoque, em que momento é feito, tá? Então, passei uma tela aqui. Tá? Então, a contabilidade da pecuária, né? Ela ostenta um dos maiores rebanhos do mundo, iniciou seu desenvolvimento no final da década 60 e é o que é amparada, né, pela legislação e o que nos dá sustentabilidade e é o que nos está mantendo, nosso caso aqui do Brasil, ainda é o que nos dá um bom aporte, que nos mantém mais ou menos seguros hoje, em função de tudo que a gente vê pelo mundo, a falta de emprego e a falta de emprego que nós temos aqui, muitas famílias ainda estão conseguindo se manter em função dessas nossas atividades, né? Nós temos áreas que são de grandes extensões e outras que são de pequenas quantidades, mas todos conseguem, de uma forma ou de outra, ter o seu sustento, como o Pedro estava falando, lá na propriedade dos pais dele, tem folhoses, tem isso, tem mais aquilo, e tem o seu sustento tranquilamente, uma boa grana. E se o Pedro precisar, com certeza ele vai lá no sítio, busca uma alimentação saudável para ele também e para a família dele, né? E ainda consegue vender e ganhar uns troquinhos. Então, para vocês verem a importância que nós temos disso, né? Então, ela tem um crescimento da atividade por meio de melhorias genéticas. Então, a gente sabe que a nossa contabilidade da pecuária, né? Ela foi melhorando a genética dos nossos bovinos, das nossas vaquinhas lá, inclusive que dão o leite, uma melhoria dos nossos boizinhos da carne, né? Uma carne com melhor qualidade. Isso tudo foi acontecendo com um aperfeiçoamento das raças, né? Utilizando a inovação e as melhorias genéticas e com a utilização de softwares nos controles gerenciais que precisam ter lá na atividade também. As atividades precisam ter os controles gerenciais, que por muitas vezes, se não tivesse controle gerencial, e como o Pedro também já trabalhou lá na atividade, ele sabe que se não tiver isso, e não tem um controle, seja ele o quão simples ele pode ser, quando eu digo, vocês não precisam ter um controle com software, com N coisas, uma pequena propriedade, mas já fazendo um controle de tudo que entra, tudo que sai, tudo que você compra, tudo que você vende, já é um controle. Agora, quando uma propriedade é maior, quando tem outras questões, um software com certeza vai utilizar muito e se servir muito, como o Pedro mesmo mostrou, que fez um TCC, fez uma explanação ali para mim um dia fantástico, o que o software faz e consegue
fazer para uma propriedade, consegue fazer um planejamento assim ótimo. Até se tu quiser propor para essa professora, disse a forma como você fez, Pedro, eu acho que é muito interessante também, que é uma coisa que não é cara e as pessoas podem fazer, né? Sim, professora. Tranquilo. Oi? Tranquilo. Tá. A pecuária não se refere somente ao gado vacum, bois, vaca, mas também à criação de gado em geral. Todos os animais que vivem em coletividade com um rebanho, né? Pode ser bois, vacas, búfalos, carneiros, ovelhas, entre outros. As aves, que incluem frango, pato, marreco, fazão, peru, né? Aquele bichinho bonitinho lá, que é a carne dele, como é que a gente chama aquele lá, de peru, como é que é? Um presunto de peru, não é? Meu Deus, aquilo lá é dos deuses, né? Aquele. Ai, que agora não me lembro o nome, que tem um maiorzinho lá, não me lembro bem o nome. Aquilo lá é algo assim de melhor que um churrasco, quase, né? Então, são uma série de coisas que estão incluídas aqui, né? Na pecuária, né? Dos nossos boizinhos que a gente vê, e aqui dos búfalos, do carneiro, ovelha, enfim, e aí vai uma vasta quantidade. Os Sim, gados. aí entraria até a questão da produção de peixe, né, professor? Sim, exatamente. Os peixes Sim, entram aí também, né? a produção de peixes e moluscos no mar, né? Eles Uhum. chamam a área agrícola dentro do mar de fazendas, né? Exatamente. Que Fazendas nós, aquáticas, né? aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem, aqui na minha região, mas a gente não tem muito essa cultura. Se pegar mais no sul do Rio Grande do Sul, lá na região do Rio Grande, Pelotas, por lá, já é bem mais forte essa cultura de peixe, de molusco, essas coisas todas. Eu acho que vocês Exato. em Santa Catarina é bem forte também, né? A região mais da Florianópolis ali, litoral, é o maior produtor do Brasil, né? De Uhum. molusco Uhum. e tem as maiores fazendas lá em alto mar de produção. Exatamente. E vocês viram agora esses dias um estudo que eles estão fazendo para produzir aquelas máscaras com casca de camarão, Não, isso não vi. produzidas aí na região de vocês também, que era aquela forma, casca de camarão, sim. Ou a de siri agora, meu Deus, agora me fugiu. Não, mas é de camarão, aquela casquinha dele, né? Forma as máscaras que ela forma uma película protetora que protege muito mais a entrada do vírus, da Covid. Ela suplanta aquelas máscaras que os médicos usam dentro dos blocos cirúrgicos, inclusive, porque aquelas fibras delas não deixam passar o vírus. Aí Sim, estavam legal. estavam fazendo os testes e aí estavam, né, em laboratórios, enfim, aí Sim, depois estavam procurando alguém que financiasse o projeto, né, para dar sequência, mas isso já tinha as amostras ali, a quantidade, já estavam fazendo, e sim, provado já que tinha essa impermeabilidade e ela tinha um poder de respiração muito grande, de dentro para fora, mas ao contrário, o vírus não entraria e não sairia, né? Que essas moléculas da casca do camarão, tinha toda aquela explicação química lá, que eu de química não entendo sim. nada, mas eu vi na televisão, estavam passando no canal de Santa Catarina. Eu achei. Isso. Teve um tempo também que eles fizeram uma pesquisa com a pele da truta para pessoas que sofrem queimadura. Exatamente, exatamente. Uhum. Daí Isso é bem tem um alto. que ela é a melhor que eles têm, e estava, na época, eles estavam falando, tinha uma época ali que eles estavam, aonde que foi? Lembra que em 2000 e,
Quando teve aquele incêndio em Santa Maria ali, daquela Boate Kiss ali, Sim. eles estavam pedindo doadores de pele não é todo peixe, é algum peixe, né? É só da truta. Da truta, que eles precisavam para que doassem para esse pessoal, que tinha gente que tinha quase todo o corpo queimado e precisava, né, para fazer o implante. Então, veja que são culturas que a gente não usa muito, né? Mas que nas regiões mais litorâneas, e, enfim, aí vocês produzem bastante. Exato. E, na verdade, o Brasil diz que é um dos países que tem a maior costa litorânea e é o país que menos utiliza esse potencial marinho que tem de produção. Sim, isso é verdade. Sabiam que, né, isso é um potencial que tem e passa assim despercebido. Tá, então, gados são animais geralmente criados no campo para serviços de lavoura, né, consumo doméstico, fins industriais ou comerciais. Esse consumo doméstico, serviços de lavoura já não é mais assim nas pequenas propriedades, porque também já isso aqui já não se usa mais tanto, né? No meu tempo de criança, sim, isso aqui era direto, boi, era como tração, né, para puxar carroças, os animais para lavrar como é que a gente chamava lá nos morros, mas hoje ainda fazem, acredito que lá no interior, onde é impossível passar máquina, essas coisas, eles fazem, mas é nas pequenas propriedades, né? E o restante foi substituído pela máquina. A máquina faz isso. Nesse para serviço ali é só como hobby, lazer, né? Questão turística. Exatamente. Não, mas de outra maneira, todo lugar entra máquina hoje. Acho que só lá onde meu pai tem umas terras, eu acho que não, né? Que é lá no... Sim. Mas mesmo assim, ainda já tem máquina adaptada para esse tipo de terreno. Com certeza tem, né? Porque hoje a gente vê as máquinas fazendo coisas que a gente só olha assim, digo, meu Deus, como é que pode, né? Então, eu acho que é só por uma questão mesmo de investimento e uma coisa mais tradicional mesmo, né? Como te disse, de turismo. Consumo doméstico, então, para consumo das pessoas, das famílias, por exemplo, a pessoa que cria seu porquinho, suas galinhas, suas coisas lá para o consumo doméstico, né? E fins industriais e comerciais, né? E ainda podem servir das seguintes finalidades: trabalho, reprodução e corte e leite, né? O trabalho, como a gente falou aqui, ainda mais difícil, né? E a reprodução, que hoje é uma atividade que rende muito, e o corte e o leite. O leite, ao menos todos os produtores de leite reclamam que não dá nada, mas todo mundo continua produzindo, graças a Deus, né? Não sei. Pelo que se vê, eles ganham um pouco mesmo. Mas aí eles estão indo para o queijo, fazendo outras atividades, mas se a gente pensar na produção do litro de leite mesmo, o trabalho que dá para produzir, eu acho que realmente eles ganham um pouco. Depende, professor. Depende. Por quê? Da tua forma que você usa da produção, para você diminuir teus gastos supérfluos, né? Mas você consegue ter uma boa rentabilidade com alta produção. Claro, né? Daí hoje com máquinas e tudo, só coloca as ordenhadeiras lá, é uma quantidade. Eu vejo pela minha região, professor, minha região era das mais produtoras praticamente de leite daqui da Serra, a minha cidade. Eles entregavam 200 mil litros de leite mês. Quantos? Não, era 200 mil litros. 200 mil litros? Uau! Era bastante no município. Hoje se entrega 10 mil litros, olha, tem que procurar muito. Tem muito pouco produtor. O que eu notava com tudo isso? O pessoal investia pouco no melhoramento do genético, melhoramento de pastagem, daí viviam comprando milho, nos insumos caros, né? Daí sempre reclamavam que não dava dinheiro.
porém investia no local errado. Ah. Daí não tem como, né? Acho que foi você que falou até no começo das nossas aulas, né? Que você dizia que as pessoas não têm o hábito assim, de não saber o que investir, né? Eles investem ali, não, meio centrados naquela linha, não foi você, Pedro? Sim, foi. Mas é isso aí. Que nem hoje eu teve uma feira do gado do terneiro e da terneira no meu município esse final de semana. Uhum. Teve É? um lote de 5 terneiros que foi premiado com o maior peso por quilo de animal, né? Do estado de Santa Catarina, por causa da Nossa, genética. nossa. E quanto rendeu isso? A pessoa vendeu por 6.250 cada novilha. Saiu uma média de 23,95 o quilo. 23 ao quilo? O quilo. Vivo, né? Uau! Não, foi um absurdo. Chegou a estar no noticiário tudo do Nossa! preço. E É, em São Joaquim, na terra de Elisângela, também. O segundo maior preço foi de lá. R$ 22, se não me engano. Teve nossa! um lote lá na cidade de Elisângela. Foi desses reprodutores ou foi novilhos É reprodutores? novilhas. Os dois É? foram novilhas. Na cidade de Elisângela era um lote de 8 terneiros. E daí na cidade do Cerrito eram 5. Deu Terneiro de 33 um mil. ano? Terneiro de ano, assim? Aproximadamente. Menos até um pouco. Nossa, então tu 8 veja meses. bem a lucratividade que tiveram ali, né? Sim, só que assim, tem um programa agora do Senar com o CNA, né? Daí a TAG é o nome do programa. Como? Ele a TAG. A SEG? A TAG. Vou até anotar aqui. Sim, Eu gosto dessa parte de agricultura. A SEG. a TAG. É, tá. Quer ver? Eu vou escrever no chat ali. Tá. Depois, quando eu conseguir fechar essa tela, eu consigo ver. Tá. É de melhoramento do genético para os animais e tudo mais, né? Uhum. Daí o que envolve isso? Envolve um acompanhamento no veterinário, ele faz acompanhamento na propriedade para melhoramento de pastagem, campo, tudo mais, e a genética. Então eles compram matrizes boas, que você entraria nos reprodutores, né? E Uhum. tudo com reprodução assistida. Eles compram os melhores sêmens que tem do gado aí premiado na Expo Inter, nesses eventos, né? Pegam a melhor genética e colocam ali. Agora está surtindo o resultado, porque é a primeira feira depois que foi implantado esse sistema de acompanhamento do Senar. Como é que é o nome da tua cidade lá? Que teve? São José do Cerrito. São José do Cerrito. Eu acho que eu ouvi Isso. falar que tinha a primeira feira de terneiros, alguma coisa assim, não era? É, a 24ª aconteceu agora, do terneiro, né? Ela acontece 2 por ano, uma em abril e uma em novembro. Porém, desse programa que envolve o Senar ali, daí é o primeiro que está acontecendo, porque é o resultado Então da vai ver que primeira era cria, né? isso. Então vai ver que era isso. Porque eu vi que tinha alguma coisa que Exato. era o primeiro que estava. Então vai ver que foi isso. Mas tu veja, então isso é tudo uma questão de investimento, né? E aproveitando isso que É uma você estava empresa que tem que falando. investir. Oi? É uma empresa que tem que investir, né? Exatamente. É como nós, pessoas. Se nós não estudarmos, não se aperfeiçoar, o que vai. Não vai adiantar, né? Aquilo que a gente aprendeu há Sim. 5, 6 anos atrás já foi. Alguma coisa serve de base, mas não serve para tu continuar, né? Tem que estar sempre em constante atualização, senão não dá. Aqui, eu estou falando nesses reprodutores, gado de corte de leite, o meu pai, coitadinho, ele tem 85 anos, né? E a gente não conseguiu mudar a cabeça dele, não consegue, né? Meu Deus, eu me lembro que a gente ia tirar leite lá quando eu morava no sítio. Era 20 e poucas vacas de leite, dava 2 litros de leite cada uma, mais ou menos. Era uma. Imagina se. E aí, e foi indo, e a gente saiu de lá, e ele deixou tendo pessoas cuidando.
Daí ele levou umas ali, agora tem pouco tempo, que ele mora num povoado, numa vila que a gente chama, e aí eles tiravam leite de 4, 5 vacas, e viviam pagando milho, pagando coisa. A gente dizia, mas não vale a pena, pai. Né? Olha a quantidade de comida que você gasta ali, elas não produzem mais que isso, não adianta, porque o bichinho não é de qualidade, né? Mas ele se ofendia. Aí a gente desistiu. Aí até que o ano passado a gente conseguiu fazer com que ele arrendasse todas as terras dele e vendesse todos os bichinhos. Porque não tinha genética, não tinha nada, aqueles bichos, sabe? Para corte, aqueles boi lá não dava nada, não ia, e a cabeça dele, aí a gente percebeu que ele se ofendia, né? Então a gente, só que assim, ele gastava com vacina, ele gastava com medicamento, ele gastava com isso, aí de vez em quando roubava um bichinho de lá, ou morria um porque caía lá nos penhascos, sabe? Mas olha, quando a gente conseguiu fazer com que ele arrendasse as terras dele e vendesse os bichinhos, disse, uf, que alívio, né? Porque eles não mudam. E aí só estão tirando dinheiro, né? Não tem jeito. E isso a gente vê que é muita gente está nessa fase aqui ainda, por lá, que eu vejo que ele fala, e eu pergunto, e como é que está o fulano? Ai, tem as vaquinhas de leite, né? Quantos litros ele vende? Ai, 7, 8 por dia, mas deve ter umas 10 vacas de leite para tirar 7, 8 litros de leite por dia, né? Não é fácil. Aí, eu estou com alguém na sala ou foram embora todos? Mantenho aí. Você e quem? Eu estou aqui, professora. Ai, que bom. Meus fiéis aí. Então, nós temos o sistema extensivo e o intensivo, né? Isso aqui não parece Santa Catarina? Ali, descendo a serra de Santa Catarina, ali chegando lá, agora não me lembro, Palhoça, por ali, não é parecido? Eu acho. Isso aqui. E aqui extensivo, né? Daí já, isso aqui também, os dois locais, isso aqui jamais é lá embaixo, no pé da serra. Eu acho muito parecido com lá. Então, aqui pode ser, inclusive essa mangueira aqui para separar os bichinhos, né? Que é por pasto, né? Por alimentação. Como é que separa isso, Pedro, né? Ele pode por ser, piquete, né? Por piquete, por pasto, ou né? Como é que é Porque assim, exatamente isso? porque você divide a tua propriedade em piquetes para aproveitar mais o alimento, né? E enquanto Para o eles lugar não tá ir baixo, pisoteando o outro tá tudo. crescendo, né? Senão eles vão pisoteando tudo, é isso? Porque todo animal é seletivo na alimentação, né? Quanto Uhum, maior a área que você deixa, mais ele caminha e menos ele pasta. Se você uhum, reduz a área de que vai estar caminhando, ele vai pastar com maior frequência, né? E caminhar menos. E uhum. repercute no ganho de peso, né? Ele gordinho também, né? Por isso que a gente fica gordinho ficando em casa também. O sistema extensivo, então, consiste em pastos nativos, dependência quase exclusiva dos recursos naturais, que é o que o meu pai lá tinha, tudo dos recursos naturais, normalmente sem alimentação suplementar, sem cuidados veterinários, ocorrem grandes glebas de terra, produtividade baixa, ciclos operacionais em torno de 5 anos, então imagina, olha bem, 5 anos para ter um retorno ali de um boizinho, né, de uma atividade ali dos bichinhos, ou uma pastagem, ou o que for. E veja ali como você falou, Pedro, os terneiros ali de 1 ano aproximadamente, né, o retorno que eles tiveram, a diferença, né, muito grande. Então, isso também tudo tem que ser analisado, né. Então, aqui, esses pastos nativos aqui, a gente vê muito. Já é muito que eu digo, desculpa a expressão, é mais assim, mais nos fundos, as pessoas mais tradicionais, elas ainda mantêm isso.
Mas conforme eles vão, os nossos queridos vão indo, né? Os que ficam vão tomando as iniciativas e não permanece mais isso, porque isso não justifica mais. Perder dinheiro, tu tem a propriedade ali, tudo bem, é uma coisa que era da família, então a gente respeita os pais da gente e tudo, mas chega uma hora que não dá mais, né? Então se muda, é uma outra alternativa. Isso aqui é bonito, tudo bem. Eu tenho, o meu pai tem muito disso, isso aqui lá na terra dele, tu anda lá, essas fontes assim maravilhosas. Mas não dá para outra coisa, né? Então, intensivo na formação de pastagens artificiais, com forrageiras adequadas à região, então cada região tem uma, né? Melhorias nas condições de alimentação, associado a pasto mais suplementação ou pasto mais confinamento, melhorias higiênico, né? Sanitárias, com a redução do distanciamento entre o curral e o rebanho, novas raças produtivas, adequadas à região. Então, também isso se tem esse aqui, esse bichinho não dá nessa região, essa raça não dá aqui, essa raça não dá lá, essa outra. E isso é verdade? Não tem, as pessoas, os bichinhos não se adequam em todos os lugares, né? As pessoas. Pedro, não sei se você consegue me ajudar, se você tem esse conhecimento. Quais as raças que podem ser, assim, o Pedro e a Elisângela? Quais os tipos de raças que podem se adequar mais no Planalto, mais na Serra e mais na região, assim, como é que eu vou dizer, como é que a gente chama do mar? Região do mar, assim, mais próximo do mar. Vai, Elisângela. Eu não entendo muito dessa parte, professora. Deixar para o Pedro. Não. Eu posso falar se quiser. Pode. Você sabe. Pedro, se você sabe, vamos lá. Te juro que a pergunta me veio agora e eu não podia ter pesquisado e a pergunta me veio agora. Não, mas não é complicado. A questão... Qualquer animal pode ser criado em qualquer sistema, porém, vai ter algumas limitantes que vai influenciar no ganho de peso ou no desenvolvimento dos animais, né? O gado, para a serra ou para o lugar frio, é preferível pelagem escura e pelo mais grosso, né? Como é que é? Pedro, para aí agora. Pedro, olha, eu vou até anotar para fazer uma pergunta na prova. Como é que é o lugar mais frio? É preferível animal de pelo escuro, vermelho escuro, preto, algo assim. E de pelo grosso. E para regiões quentes, ou pegando do litoral, que é mais quente, ou Mato Grosso, para lá, animais de pelagem clara e pelos finos. Porque influencia no calor que o animal tem. Então, se for num lugar de calor, ele reflete menos o branco, o amarelo, cores claras. E se você pegar Interessante. No frio, né? Um pelo grosso vai manter mais o calor no animal e o pelo escuro retém mais o calor. Então, durante o dia tem o sol dali de geada e tudo mais, né? O animal se esquenta e passa um período maior quente, né? Tem tudo isso que influencia. Mas qualquer um pode ser criado em qualquer lugar. Porém, vai sofrer um pouquinho menos, né? Um pouquinho mais, no caso. Tá, e daí, e Pedro, e uma ovelha, então, ela nunca se cria na região do Mato Grosso? Se cria. Mas e a lã? Não, mas daí a ovelha sem lã. Tem dois tipos de ovelha. Mas não, mas eu conheço ovelha com lã e sem lã, daí é os cabritos. Não, é diferente. Cabrito é outra coisa já. Tem ovelha sem lã. Ovelha sem lã? Sim. Sério? Sim. Santa Inês é um exemplo de ovelha sem lã. Qual? Santa Inês. Santa Inês, exemplo de ovelha sem lã.
Correto. É a primeira vez que eu tô ouvindo isso, Pedro. Estou aqui Sim. impactada. É verdade. Eu Como é também que achava. Como é que até vou minimizar essa tela aqui para ver como é que é, Pedro? Fala aí. Sim. Posso compartilhar aqui, professor? Eu pesquiso e já vou mostrando para vocês. Eu paro de compartilhar, depois eu volto a Ai, compartilhar. eu super quero, Pedro. Não, essa foi demais, né, Elisângela? Sim, professora, eu não sabia que existia ovelha sem lã. Então, ai, que bom, Elisângela, porque eu estava me sentindo muito atrasadinha aqui. Então somos duas, Viu, professora. viu quando eu disse que a gente compartilha conhecimento, que o professor não Sim. ensina, a gente Ó, professora. compartilha. Compartilha com nós, Pedro. Não está aparecendo para Não, vocês? Eu tô visualizando? Eu acho que está na tela. Pedro, para você, é um vídeo? Não, é a imagem mesmo. Pedro, você sabe compartilhar aqui? Tu vai nos Não, correto? não Eu aparece. tô visualizando, professora? Agora eu tirei, né, Elisângela? Sim, Eu agora só saiu. vejo, eu só vejo Pedro e Iago apresentando, mas eu não vejo nada. Você apresentou só para Elisângela, Pedro. Eu vou me lembrar na hora da nota. Né, Elisângela? Ó, apresentar a tela inteira. É? Selecionei a tela. Tá, você apresentou aqui. Tá. Agora acho que vai Tá. aparecer. Apareceu? Marque ali o que você. Agora não. Marque o que você quer que apareça. Agora tem o Google ali que apareceu, daí tu vai digitar? Isso. Agora eu acho que sim, então vamos lá. Ovelha sem lã, tu vai digitar, eu acho? Tem aqui, ó. Santa Inês. É um exemplo, né? Tem outros. Né? Aham. Eu não Ó, acredito. é a ovelha criada no Nordeste, essa aqui. É uma raça de ovelha. É diferente de cabrito. Sério? Pô, é muito diferente mesmo, muito diferente. Sim. Tem essa aqui, se não me engano, a Dorper com Santa Inês, que é uma mistura de duas raças, né? Ela cria um pouquinho de lã nas costas em cima, Uhum. mas não é muita coisa. Que é É. você mistura as raças, né? No meu sítio do meu pai, eu tenho uma criação também com Você eles lá, tem em parceria. dessas assim, sem lã? É misturada. A nossa já tem um pouco de lã, porque a gente Ah, misturou com Texel, né? ah, Texel é uma raça que tem lã. ah. Porém, a gente tem dupla aptidão para leite e carne. E vocês Como... tiram ou fazem Não, tiram o leite da ovelhinha também? não, a gente fez essa mistura para criar cordeiros mais fortes com menor tempo, né? Porque daí dá mais leite pro cordeiro. Porque o queijo de ovelha eu já comi, é muito bom, é forte, mas é Sim, muito bom. eu já comi também. Mas aqui a Quer gente não ver? vê, eu nunca vi no mercado por aqui. Eu só Sim. vi lá para o Nordeste, quando eu fui por lá. No, Mas no... você tem, professora, aí na Razip, se não me engano, eles vendem queijo de ovelha. Se eu não estou enganado, eles vendem. Aí em Olha, Vacaria. olha, só se for lá na Razip mesmo. Não... Que na Razip tem uma sala de vendas lá, né? Que eles vendem o queijo Gran Formaggio deles lá. E daí tem de ovelha também? Bom, eu vou me Se eu não me informar. engano, tem. Eu Eu vou me informar. não vou confirmar, mas parece Aham. que tem. Ó, Que... professora, a raça que eu crio no sítio é essa aqui. Misturada Aham. com aquela primeira. Ah, Uma Texel. nossa, olha que bem gordinha, hein? Deve dar um Sim. churrasquinho muito bom. Por aí. Meu Deus. A diferença ali, professora, principal da ovelha com lã e sem lã é a aptidão para o calor que ela vai estar, né? Uhum. Mas e essa aqui não sofre daí no inverno aqui? Essa Santa Inês não é apropriada para o nosso clima, não. Ela consegue se adaptar, porém o frio judia bastante. Mas quando você mistura com a raça que tem lã,
os herdeiros ali, no caso, né, vão misturando, vai criando um pouco de lã, que já protege bastante. Ah, tá. Porque o ano passado eu me lembro quando fez um frio, o ano retrasado, não o ano passado, que fez bastante frio, uma época ali, eu estava num lugar, acho que no banco até, e aí eu ouvi um senhor dizendo que morreu 80 e poucas ovelhas dele, que eles tinham feito a tosa delas naquela semana e deu um friozão e morreu as ovelhas de frio. Sim, acontece. A gente deixa para tosar nossas ovelhas já a partir de novembro, para não ter risco de pegar muito frio. Porém, a gente pegou aí uns dias de frio em novembro, dezembro de 2019 para 2020. E ele judiou bastante das ovelhas. Elas, assim, perderam bastante peso. Então, tem que ter bastante cuidado. Foi em 2019 para 2020 mesmo, porque o ano passado a gente ficou confinado. Exato. Foi. Eu fui um dia também na Expo Inter com a minha esposa, passear lá e ver as exposições, né? E era um dia que tava um calor de uns 46 graus, a sensação térmica. A gente foi no pavilhão que tem as ovelhas de exposição e tem uma raça de ovelha lá. Agora eu não vou lembrar o nome dela. É uma raça com aptidão só para lã. É criada na Nova Zelândia. Coitadinhos. Elas tinham umas 10 ou 12 mortas por causa do calor. Que não aguentaram o calor. Miseráveis. Aí o pessoal dá também uma injustiça, porque deviam ter um lugar climatizado para elas, né? Sim, mas é que também não estava a estrutura pronta, assim, era uma área aberta, né? Então cada ano dá calores mais fortes, né? Sim, Daí acabou não. E a gente nunca sabe qual é a temperatura que chega, né? Sim. Mas eu adorei tuas explicações ali, Pedro. E Elisângela, o que você achou? Elisângela? A Elisângela foi embora, Pedro. Com essa, ela desistiu. Nós estávamos aqui ou já tínhamos passado? Eu estou aqui, professora. Eu perguntei o que você achou da aula aí, da aula do Pedro aí. Professora, achei bem interessante, eu não conhecia. Prossiga com as aulas, Pedro. Eu acho que eu vou passar para ele, né, Elisângela? Ele pode lhe auxiliar, sim, professora, muito bem. Interessante, Pedro. Olha, muito interessante. Até para você compartilhar lá com esse pessoal, com a professora, se você for falar, muito interessante isso. Olha, ela vai gostar. Porque ela tem um projeto que ela está ajudando, que são 80 e poucos produtores, pequenas propriedades, assim, produtores bem simples, né? Um projeto que ela está fazendo. Então, vamos lá. Estão visualizando? Sim. Sim, professora. Aqui nós já tínhamos passado, né? Sim. Nós estávamos falando das raças que se adequavam aos locais, né? Depois a gente falou daí a gente falou, muito obrigada, Pedro, excelente da minha pergunta que surgiu na hora, tu veja bem aonde a gente viajou, né? Não sabia da quantidade de coisas aí. Então, nós temos as pastagens que é natural, artificial, que a gente já sabe, o pasto nativo, e o pasto natural, né? É o pasto nativo em áreas não cultivadas. E o pasto artificial é o pasto formado como se forma uma cultura, né? Então, isso também a gente não precisa nem gastar muito tempo aqui, vocês já sabem. Também nós temos o pastoreio por rodízio, que era que o Pedro também nos ajudou, né? Que é separado. Então, pelo que o Pedro disse, esse gado aqui, com esse pelo aqui, é para a região do frio, né? Então, a gente já sabe agora que é o pelo escuro, né? E pelas montanhas aqui é uma região de frio, né? Então, eles estão separados, fazendo rodízio. E alimentação suplementar, a silagem,
Não teve o ano passado, não sei se foi para a turma de vocês, que eu tive uma colega, uma menina que falou sobre silagem. Você não está lembrado, Pedro? Os cursos? Pode repetir, professor? Não lembro. O ano passado não teve uma. Eu levei uma pessoa a falar sobre silagem, os custos da silagem, a implantação de silagem, ou não? Não estou lembrado, professor. Na aula de custos, não foi? Eu não estou lembrado. Ela também teve um artigo que ela apresentou, ela foi de um TCC dela, e ela apresentou em Santa Catarina, e agora esses dias apareceu uma revista chamando para publicar o artigo dela, que era sobre silagem que ela estava fazendo, que ela fez, e ela continua dando a assessoria para essa propriedade, né? Daí ela faz essa silagem. Eu acho que da assessoria da propriedade lá, acho que teve uma aula assim. Teve uma moça falando. Teve uma palestra, né, Pedro? Exato. Foi uma palestra, né? Foi. Sim, mas não foi necessariamente só silagem, né? Teve outras influências junto. Ela falou, foi várias coisas, né? Mas era sobre silagem. Ela falou dos custos, não falou? Eu acho que sim que ela falou para vocês, né? Então, aqui nós temos os tipos, né, da plantação suplementar e que vai para a silagem. Eu me lembro daqui porque ela formou os custos de fazer a silagem e o milho e o como é que chama? Tifton, né, que é um tipo de silagem também, né? Então, ela trabalhou nisso. As vantagens da silagem: alimento suculento, barato, segundo essa pessoa também falou, né? De boa qualidade, nutritivo, apreciada pelos animais, pode ser utilizada na alimentação do animal o ano todo, alimenta o maior número de animais, diminui o consumo de outros alimentos e que as pessoas às vezes não sabem utilizar e perdem o produto mesmo, não sabem utilizar. E é também uma fonte de renda, né? Que tu pode trabalhar só fazendo silagem. Tu pode fazer para alimentar os teus animais e também pode fazer como uma fonte de renda só para trabalhar com isso. O que vocês acham? Será que dá para fazer só isso? Acredito que sim, mas não sustenta o ano todo, né? Porque não é o ano todo que tem, né? Sim, mas ela, o valor agregado em cima, eu acho que não. Minha percepção ela é fraca. O valor agregado? Tem que ter uma área muito grande. Sim. Então, neste caso, eu me lembro que essa menina que apresentou, ele servia muito bem para a propriedade, mas para vender, para trabalhar, ele tinha que ter uma produção muito, muito, muito grande, porque ele tinha um valor agregado muito, muito, muito pequeno, né? Então você ganharia só na grande quantidade. E aí teria que ter uma produção, uma grande quantidade e ter o comprador certo para isso, né? Então, isso compensava para eles que tinham lá. Vantagens da fenação: prática simples, baixo custo, exige pouca mão de obra, verdade, né? Permite o uso de diversas espécies, permite aproveitar sobras de pastagens, pode ser guardada por muito tempo, sem perda de valor nutritivo, fácil de armazenar, bem aceito pelos animais, desde que seja bem cuidado, porque se estragar, os bichinhos não comem mais, né? Se começar a mofar ou começar a entrar um fungo ali, eles não comem mais, aí se foi tudo, né? A reprodução, aqui eu vou dar uma apuradinha para mim poder terminar essa aula de hoje. A reprodução, formas de reprodução por meio de reprodutor, o normal, né? Por meio de inseminação artificial e por monta controlada, né? A especialização das propriedades de pecuária: cria, recria, engorda, atividades básicas,
a produção e a venda dos bezerros, que só serão vendidos após o desmame, atividades básicas a partir do bezerro desmamado, adquirido a produção e venda do novilho magro para engorda, atividades básicas a partir do novilho magro adquirido, produção e venda. O meu cunhado, agora ele parou, mas ele desmamava os terneiros e mandava tudo para... ele vendia de caminhão, mandava para o... Jesus, agora não me lembro, mas eles iam de navio, os bichinhos. Coitadinho dos bichinhos desmamados. Para a Turquia, professor? Hã? Para a Turquia, não seria? Eu acho que acho que sim. Sim. Eles tinham, claro que não era só, ele não formava um caminhão dos dele, né? Mas tinha vários, assim, e ele tinha, era isso que ele fazia, sabe? Dava um dozinho de ver os bichinhos saindo, mas ganhava uma bela grana, né? Eu não sei por que os bichinhos iam tão cedo para lá. Gostaria de saber. É que, assim, eles têm toda uma parte de questão religiosa, né? E daí os animais ou tem que se adequar os abatedouros ao sistema deles de abate, ou você encaminha vivo para lá. Porém, as cargas de animais vivos se tornam mais lucrativo para venda aqui. Aqui no meu município... Mas lucrativo para quem vende aqui ou para eles lá? Para os dois, ambos os lados. Porque a parte da adequação só para o mercado deles se torna um risco para a gente, né? Uhum. Que a gente fica dependendo só de um local, né, de venda. E isso não é bom. Uhum. Então, daí... E tem muita gente trabalhando com isso. Sim. Já agora para exportação. E valorizou o preço também do nosso mercado, da criação de gado, né? Uhum. Eu sei que ele fazia essa silagem e trabalha com isso dali também. Agora ele diminuiu um pouco e faz isso que o teu pai faz também. Ele tem bastante essa questão de cenoura, beterraba, alho, cebola e esse gado também, mas em menor escala. Antes trabalhava só com os bichinhos. Tá? Aí ele resolveu dar uma... com medo de ficar na mão exatamente de um só e uma hora tu tá com todos os bichinhos ali e não saber o que fazer com eles, né? A divisão do rebanho em categorias, etapa do manejo do bezerro, desmame, o descorna, coitadinho dos bichinhos, me lembro que meu pai fazia isso, dava um dozinho, pesagem, marcação e castração. Todos esses processos eu morria de pena dos bichos. Eu fugia léguas, gostava de ver meu pai e as pessoas fazerem isso. Claro que hoje já não é mais tão cruel como a gente via quando a gente era criança, né? E eu não... A segunda opção ali, professor, não usam mais. É muito difícil agora. Isso aqui eu não entendi por que tiravam as aspinhas dos bichinhos. É porque diminui muito o valor de venda, né? Um animal que tinha chifre era considerado um animal ruim, né? Sim, mas daí tiravam, coitadinho. Mentiam? Sim. Coitado. Mas antes era assim, né? Agora não... A não marcação mais, agora tem valor. também, a marcação aqui também fazem até hoje nos bichos, né? Alguns. Alguns? Ainda tem bastante gente que faz. Hoje é com brinquinho, né? A marca com brinco, né? Não é mais aquela na pele ali, né? Isso, mas na pele tem bastante gente que faz ainda. Pela questão de roubo, né? Não tem como trocar o brinco e tudo mais. Sim. Daí na pele não tem, né? Só se fizer um implante com Exato. carne de peixe lá depois, né? Mas ainda fica o sinal. E aqui também a castração, acho que os bichos hoje já fazem, né? Com outros cuidados, mas às vezes era bem só no gritinho do bicho, coitados. A classificação do rebanho por idade, o bezerro, né, o novilha, então eles são todos classificados. Olha aqui os bichinhos aqui, tudo da mesma pelagem. Agora eu vou começar a observar, Pedro. Olha aqui, ó, os bichinhos com o mesmo pelo, tudo da mesma região, né?
Cálculo do custo do bezerro, apurar o custo, é uma das preocupações, né, do produtor, já que o custo é relevante para a avaliação do estoque e saber a viabilidade de ter reprodutores, avaliar de forma adequada o patrimônio, avaliar o restante do rebanho destinado ao corte, são fatores fundamentais. Então, o custo do rebanho, os métodos existentes é o custo médio do rebanho, o custo médio de reprodutores, o custo específico, o custo corrigido, considerado os bezerros a nascer, né, corrigido, considerado os bezerros a nascer. Então, tem umas coisas assim que, por exemplo, esse custo corrigido, aqui é uma estimativa, né? Então, porque custo médio, do custo médio, né? Então, aqui são custos médios. Então, são coisas assim que tudo vai se trabalhar no médio, mas preciso ter esse controle, né? O custo médio do rebanho divide em custo do rebanho pelos plantel em estoque, mais os bezerros nascidos no mês. Então, divide-se o custo do rebanho pelo plantel em estoque, mais os bezerros do mês. Com o valor encontrado, apropria-se os custos médios para todo o rebanho do ativo circulante. Custo médio dos reprodutores, divide o custo do rebanho por o total do plantel, estoque mais imobilizado, sem considerar os bezerros a nascer no período, né? Claro, porque não sei quanto que vai vir lá. O valor obtido é denominado de custo de manutenção e multiplicado pelas cabeças do rebanho do ativo permanente ou não circulante, imobilizado. O valor encontrado é dividido pelo número de bezerros nascidos no período, obtendo o custo dos bezerros nascidos no período. Este valor também é repassado para os animais no estoque. Então, lembrados que a gente disse lembra que a gente fala que na contabilidade rural, na pecuária, o estoque é os bichinhos, né? Os custos específicos, apura-se todo o custo referente ao imobilizado. Aqui, no caso, o touro, a matriz, é o imobilizado, um custo específico. O valor encontrado é apropriado aos bezerros nascidos no período. Esse método transfere para os nascidos no período todo o custo dos reprodutores, o touro e a matriz, né? Tem os dois. Então, eles são imobilizados, porque eles vão ficar lá por muito tempo. Então, eles não são estoque, sim, eles vão para o imobilizado. Custo corrigido, considerando os bezerros a nascer, o método foi desenvolvido para calcular o custo do bezerro em período de inflação, apesar de não ter inflação nos dias atuais, o método pode ser utilizado, pois evidencia o custo dos animais nascidos e a nascer. Seleção do gado de corte, fertilidade, habilidade materna, taxa de crescimento até o ponto de abate, eficiência alimentar, rendimento da carcaça. Então, isso daqui tem que ser feito, assim como é feito aquela seleção que estava sendo feita antes lá, que o Pedro também nos ajudou, dos piquetes, né? É feito essa separação por esses rendimentos. E se eu pedisse para ti, Pedro, como é que faz uma separação de rendimento de carcaça? Eu tenho alguma regra específica que faz o rendimento de carcaça, olhando assim para os bichinhos lá no campo, lá no piquete? É seleção a forma física do animal, né? Os animais que se desenvolvem com maior precocidade são aqueles que vão ser selecionados, né? O rendimento de carcaça é só depois do abate, né? Que você vai ter específico, né? Porém, ali no meio você já consegue, se você tem uma boa gestão, né? Que você vai ter uma planilha que você acompanha quem é o pai, quem é a mãe e tudo mais, né? Dali você consegue ir direcionando como que você quer que fique o plantel, né?
Tem a taxa de crescimento, tem até o peso deles por a média por mês, por dia, Exato. por tudo, né? Isso vocês lembram, acho que a menina falou para vocês disso. Comentou. Muito bom também as planilhas que ela utilizava lá. Isso, então foi exatamente essa, né? Então, que ela tinha todas as medidas, o peso deles, o crescimento, tudo. A comercialização do bovino de corte, basicamente a pecuária de corte, tem por finalidade a produção de carne e de subprodutos, né? Porém, não pode deixar de observar o desenvolvimento a largos passos da criação de bovinos reprodutores, que em alguns casos supera o valor que o pecuarista teria com o abate, né? Com certeza, né? Os reprodutores ganham muito mais do que abater o bichinho, com certeza. Ali quem acompanha um pouco, por exemplo, da Expo Inter, ou quem foi nessa feira, como vocês estiveram agora ali esses dias, um reprodutor, um só, tem que vender um caminhão de boi para ganhar o que ganha de um. Não exagerei, né? Um reprodutor, um sozinho, vale, dependendo da raça, vale milhões. Sim, mas não precisa ir muito longe. Hoje um reprodutor bom para você usar numa propriedade pequena deve estar custando uns 10 a 15 mil reais. Exatamente. Só um animal puro. Nada de muito sofisticado, né? Exato. Ali teve na feira, daí tinha o pessoal que comentou, fez a abertura, né? Tem animais que estão doando sêmen que custa em torno de 100, 200 mil reais. Então, a pessoa que tem ele cuida com a pão de lock, diz o outro. Ah, mas tem que cuidar mesmo. Só a quantidade de sêmen que ele vende do animal, o quanto que ele não fatura, né? Exatamente. Então, tem que cuidar com pão de ló e ar-condicionado ainda. Sim. Um site, vídeos no YouTube que a professora pode ver, alguns na área de produção de gado e corte, é Fazenda Esperança. É o Rafael, ele dá um curso sobre animais, a criação de gado e corte, e até a própria vivência da pessoa, né? Para se destacar no mercado de trabalho. Fazenda Esperança, não é aqui de Vacaria? É de Alegrete, no Rio Grande do Sul. Alegrete, Fazenda Esperança, nossa. Isso, no Pampa Gaúcho lá. O cara é fera. E ele Nossa. tem animais tanto para vender os embrião, sêmen, né, como ele vende também os animais já para remate e tudo mais. É bem interessante dar uma olhadinha. Imagina o quanto dinheiro essa gente não ganha, né? Sim. O transporte do gado, distância da criação dos grandes centros, sistema de transporte inadequado, perda de peso, em alguns casos, perda por lesões ou por morte, exigências sanitárias, então isso também tem que cuidar, né? Porque imagina os bichinhos caminhando um monte ali, eles vão emagrecer, pode quebrar uma patinha ali, aí se foi, né? Não tem outro jeito. Então, isso é um cuidado que precisa ter também, né? Agora, aqueles bichinhos lá que valem milhões não vão andar assim nunca, vão andar num caminhão com ar-condicionado. Entre postos, comum em países mais adiantados, inexistentes no Brasil, são mercados públicos para comercialização de animais de corte, localizados em pontos estratégicos, oportunidades para os pequenos produtores, né? Função de mercado ou bolsa de mercados, aqui também eu acho que nós não temos esses entrepostos, mas que também seria, eu acho que aqui eles falam de entrepostos, função de mercado ou bolsa de mercadorias. Não deixa de ser essas feiras uma bolsa de mercadorias, eu acho. E também uma oportunidade para os pequenos produtores. Essas feiras que tem, eu acredito que para mim é. Safra, entre safra, então,
A safra entre janeiro e julho. A entre-safra, período compreendido de julho a dezembro. Forte tendência de aumento do preço da carne. O rebanho deixa de ganhar peso. Então, isso aqui. Então, a safra é entre janeiro e junho, e é entre safra de julho a dezembro. Então, nessa época, justo dezembro, ali que o pessoal quer fazer o churrasquinho de Natal, a carne daí fica mais carinha, né? Avaliação da carne, produtos que atendem os padrões de qualidade, raça dos animais, peso, custo. Aqui tem isso aqui parece mais aqueles presunto, né? Nem parece um bifinho aqui. Contabilidade da pecuária. Avaliação do estoque pelo valor do custo da transferência, o sistema, o EPS, o PEPS, o custo de manutenção do rebanho, depreciação, exaustão, amortização, mão de obra, mais encargos, medicamentos. Então, vocês estão vendo aqui, né, a contabilização da pecuária, entra essa questão dos custos, praticamente tudo como a gente vê na questão na contabilidade industrial. Exatamente, tu usa os métodos, a mesma coisa, avaliação do estoque pelo valor do custo da transferência, os estoques, o rebanho bovino em formação, bezerro de 1 a 12 meses, de 1 a 12 meses, né? Bezerro, e as bezerrinhas de 1 a 12 meses também, os novilhos, as novilhas em experimentação e os novilhos também. Daí, todos isso aqui, o estoque, daí nesses estoques eles têm que estar separados nessas categorias, tá? O rebanho bovino para corte também precisa estar separado, assim, ó, quantidade, e nessas categorias aqui. Também eles precisam estar separados, tá? No ativo circulante, estoque, nessas condições, nessas categorias. Os outros, o rebanho bovino em trânsito, outros rebanhos e animais, equinos, caprinos, ovinos e suínos, né, também, então, entra aqui. A contabilidade, a gente faz o ativo, né, o imobilizado, rebanhos permanentes, a depreciação, animais de trabalho, animais, aves de cria. Tem que seguir essas normas que estão aqui, tá? Ui, trancou minha... Então, aqui deu exatamente 21 horas e 54 minutos. A gente terminou aqui. Então, o ativo permanente ou não circulante, o imobilizado. Então, os rebanhos permanentes são os touros. Aí tem que fazer a depreciação acumulada das matrizes, menos a depreciação, né, deles, os animais de trabalho e os animais e aves de cria. E também tem as aves que são somente para cria, tá? Então, a gente deu uma apuradinha, deu para cumprir todo o nosso cronograma. E o Pedro e a Elisângela, parabéns para você por estarem aqui até agora comigo, meus fiéis, e os outros desapareceram, né, Pedro? E a Elisângela, se eles não forem ver o vídeo, eles não vão aprender aquilo que a Elisângela e eu aprendemos contigo hoje, Pedro. É isso aí, professora, mas estamos aí. O conhecimento é contínuo. O conhecimento o conhecimento a gente compartilha ele, né? Ele não pertence, a gente compartilha. Tá? Então, eu deixo um beijo para vocês, boa semana, e eu passo o teu telefone para a professora Viviane, tá, Pedro? Elisângela e Pedro, procurem agilizar o artigo de vocês, se vocês querem que a gente publique ele, tá? Fala, Pedro. Sim. Não, professora, só
tranquilo, questão da professora. E do artigo eu vou ver com o Cleiton ali certinho. Tá, ok. Obrigada. Certo? Boa noite, professor. Boa noite, Pedro. Boa noite, Elis. Boa noite, Pedro. Boa noite, professora. Pode deixar que eu vou agilizar tudo, professor. Okay? Pode deixar que eu vou agilizar meu artigo também. Eu vou ficar bem feliz à noite que eu tiver aula com vocês e vocês abrirem as câmeras e eu conseguir dar aula vendo vocês. Um dia que eu estiver bem disposta, professora, que eu vou ver que eu não vou dormir, eu ligo, pode deixar. Ah, então você dormiu hoje, a hora que eu te chamei, você estava dormindo. Não, professora, hoje não, hoje eu não dormi, hoje eu estava prestando bastante atenção. Então tá bom. Boa noite, um beijo para vocês.